Alô, tudo bem? Hoje me falar algo muito importante, esclarecedor, tá certo? Está lá baseado em Lucas 16 e o verso 16. Aqui diz: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. Pronto, aqui está bom. A lei e os profetas duraram até João. Usam essa passagem, está falando de João Batista, né? Usam essa passagem para dizer que não é para guardar os mandamentos da lei de Deus. Inclusive o sábado. Não é mais para guardar sábado, porque Jesus falou aqui que a lei durou até João. Portanto, os adventistas são equivocados porque estão guardando o sábado. Eu sinto a necessidade de esclarecer sobre isso, tá? A você que é sábio, tem um coração sincero, eu vou abrir teus olhos agora. Vamos entender o seguinte: Romanos, uma passagem da Bíblia se entende. Para entender uma passagem é preciso que outra passagem esclareça tudo. Romanos 5,14 diz: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Pronto, olha. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. A morte reinou desde Adão até Moisés. Aí pergunta: e depois de Moisés? Depois de Moisés? Quer dizer que ninguém mais ia morrer? Não, né? Não, depois de Moisés o povo continua morrendo até hoje. Então quando diz a morte reinou até, não quer dizer que depois do até não vai mais acontecer. Quando diz a morte reinou até Moisés, não quer dizer que depois de Moisés ninguém vai morrer. A mesma coisa, pode ver, eu estou falando de um verso semelhante ao que eu mostrei, né? A lei e os profetas duraram até João. Isso não quer dizer que depois de João ninguém mais vai morrer. Não vai mais ter profeta nem lei. Não é isso que a Bíblia diz. Tá certo? Por exemplo, em Atos 11, 27 e 28 diz: e naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Olha, profetas de Jerusalém. E, levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Pronto, até aí tá bom. Muito tempo depois da morte de Cristo, surgiu um profeta chamado Ágabo. Não só um profeta, mas vários profetas, que a Bíblia diz aí na passagem, que foram de Jerusalém para Antioquia, né? Deixa eu ver. Antioquia. Mas espera aí. Jesus falou que a lei e os profetas duraram até João Batista. Mas aqui está falando de profeta. Depois de João Batista, depois da morte de Cristo. Não é? E profecia é um dos dons da Bíblia. Está aqui, olha. Efésios 4:11 diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Está vendo aí? Falando de muitos dons, e um deles é de profeta. Está vendo aí? E lá em Apocalipse, bora ver Apocalipse também, eu acho que dá tempo. 12, Apocalipse 12,
17 diz: E o dragão, que é o diabo, irou-se à mulher, que é a igreja, e foi fazer guerra ao restante da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus Cristo. E o que é esse testemunho de Jesus Cristo? Está lá em Apocalipse 19, 10. Vou ler só a última parte, que é o que interessa. Só a última parte, né? Que é o que interessa. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. É o dom de profecia. Quer dizer que nos últimos tempos vai haver profecia ainda. Profecia de profetas. E o verso mais importante, que é o contexto de Lucas, que estamos lendo agora. Vamos ler no contexto agora. E eu quero que me responda, tá? Olha só. A lei e os profetas duraram até João Batista, né? Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Pronto. E o verso 17. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Pronto, minha filha, olha só. Olha o contexto aí. Eu pergunto a você que acha que não é para guardar o sábado. Por favor, use os comentários para me explicar isso, tá? Faz de conta que eu sou besta, eu não sei nada de Bíblia, então venha me explicar a mim sobre esse verso 17. Explique isso, eu vou ler de novo. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Quer dizer, vamos comparar isso com o que falou Jesus. Olha, o próprio Jesus falou. Vamos lá, vamos considerar o que Jesus disse, não é? Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. E o verso 18. Porque em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo se cumpra. E o verso 19. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Está vendo aí? Jesus falou, antes que o céu e a terra passem, não é para tirar um i da lei. Quer dizer, cada parte da lei está valendo. É assim que eu entendo. Jesus disse, cada parte da lei, o i, o tio, qualquer partezinha da lei está valendo. Jesus não tirou nenhuma parte. Tá certo? Ele disse, eu vim cumprir, mas veja, a palavra cumprir tem vários significados. Um deles é obedecer. Por exemplo, quando diz, o soldado cumpriu as ordens do sargento. Está querendo dizer o quê? Que o soldado obedeceu o sargento. Pode ver no dicionário, cumprir tem vários significados, mas um deles é obedecer. Então Jesus disse, eu não vim abolir a lei, vim cumprir. Duvida? Olha o contexto novamente. Até que o céu e a terra passem, nenhum i vai ser omitido da lei. Até que o céu e a terra passem. É assim que eu entendo. Você não concorda comigo? Não concorda? Então, pode participar. Participe dos comentários. Mostre como é que você interpretou essas duas passagens aqui. Lucas 16 e 17, que eu li agora há pouco.
E Mateus 5, 17 a 19. Diga como é que vocês interpretam isso. E eu quero, sabe que o meu desejo? Que você seja honesto consigo mesmo, tá? Seja honesto, reconheça que a lei de Deus ainda é sagrada e ainda vale. E o meu desejo é que você, prezado amigo internauta, aceite isso. Aceite que dói menos, que a lei de Deus ainda é válida. Portanto, é para você obedecer da mesma forma que eu estou obedecendo. Você duvida? Leia de novo aqui, tá certo? Pode falar com o teu pastor, olha, me mostra essa passagem aqui. Mostra ao seu pastor. E você vai ver que esse seu pastor está equivocado nas explicações. Se você ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que nenhuma parte dela fala que a lei dos 10 mandamentos, incluindo o sábado, foi abolida. Tá? O meu desejo é esse, que Deus abra os teus olhos e que você aceite essa verdade e pratique essa verdade. Não lute contra o Espírito Santo, não fique dizendo, não, eu não aceito isso, eu não aceito. Aí você está lutando contra o Espírito, porque o Espírito Santo está tentando colocar essa verdade no seu coração, mas você diz, eu não aceito, eu não quero saber, me deixe. É o Espírito Santo que está incomodando você, dizendo, aceite a verdade de Jesus, mas você não quer ouvir, né? Mas eu vou orar por você, tá certo? Vou orar depois que eu terminar esse vídeo, que terminou agora. Foi um pouquinho demorado, né? Mas é importante. Que Deus abençoe a tua casa.